Brasilinas e brasileiros, meus queridos herdeiros do prejuízo do regime supremo PT. Sejam bem-vindos a mais um vídeo daquela colônia de férias do autoritarismo chamada Bananil. Hoje nós vamos falar sobre o vexame internacional do ano, a reunião do G7 na França, ou como ficou conhecido nos corredores da diplomacia de verdade, o dia em que o ego inflado do Lula foi atropelado e triturado por um trator laranja de topete chamado Donald Trump. Se você achava que o Brasil já passava vergonha internacional no crédito, prepare o estômago, porque o nível de humilhação geopolítica foi atualizado para a versão premium com sucesso absoluto. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. O plano do governo era de uma simplicidade idiótica. Mandar o nosso viajante da Rouanet para a Europa tentar posar de grande estadista do tal Sul Global, que é basicamente o fã-clube dos países que dão calote, tirar umas fotos bonitas e fingir que o Brasil tem alguma relevância no mundo. Só que faltou combinar o teatro com os verdadeiros donos da festa. O resultado? Um roteiro digno de comédia constrangedora estilo The Office, onde você assiste tapando os olhos de tanto nervoso. This is the worst! Vem comigo que a vergonha alheia está servida em prato fundo. Antes da gente entrar no fatality cinematográfico que o Trump deu no Lula, a gente precisa entender o clima de pura inveja diplomática que rolava nos bastidores. Antes mesmo do encontro começar, adivinha só, vazou um áudio do Lula. E não era dele reclamando do vizinho. Era o nosso diplomata de boteco choramingando sobre o governo dos Estados Unidos para a galera do FMI e da Alemanha. No áudio, o painho de 9 dedos destila um choro inconsolável sobre as tarifas americanas e abre o coração dizendo que ficou surpreso e que achou um desaforado os Estados Unidos terem classificado as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Olha o nível das prioridades do homem. O cara fica ofendido porque o Trump chamou o crime organizado de terrorista. Que é o que, Lula? Que mandem uma caixa de bombom para os caras? Ele chegou ao cúmulo de chamar o Trump de imperador, que fala muito e ouve pouco. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito. Mas o puro suco do recalque estava guardado para o prato principal. A reunião do G7 já estava rolando, todo mundo devidamente sentado em suas cadeiras caras, quando acontece a cena clássica. Sabe aquele aluno popular e marrento do colégio que chega atrasado de propósito e a sala inteira para tudo só para olhar o cara entrar? Então, o Trump entrou no recinto com uma hora cravada de atraso, olhou bem para a cara daquela burguesia engravatada e simplesmente lançou a braba com o peito estufado. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Ok. Eu sou o chefe. Imagina a cara do Lula ouvindo isso através do fone da tradução simultânea. O estômago dele deve ter dado 3 voltas. A bajulação descarada dos outros líderes mundiais em cima do Trump incomodou tanto, mas tanto, que os auxiliares do governo brasileiro começaram a roer as unhas de puro ódio. O Emmanuel Macron praticamente estendeu um tapete vermelho aveludado e convidou o Trump para um jantar exclusivo no Palácio de Versalhes, enquanto o chanceler alemão foi correndo entregar uma camisa de futebol de presente para o homem de topete. Gentlemen, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler. O Lula
o Lula ficou lá no canto, isolado, com a exata mesma energia de quem não foi convidado para a festa de casamento, mas apareceu de penetra só para tentar comer coxinha perto da mesa dos doces. E a tão esperada interação entre os dois gigantes da geopolítica, o grande encontro bilateral que a imprensa chapa branca jurou que ia acontecer. Mentira pura. Não teve encontro bilateral porcaria nenhuma. O que aconteceu, na realidade, foi um esbarrão de corredor de exatos 5 segundos. 5 segundos cronometrados no relógio. Nesse esbarrão milagroso, o Trump olhou para a cara do Lula e soltou um seco "Good job!" Bom trabalho. Ok? Good job. Rapaziada, good job é exatamente o tom de voz arrogante que você usa na firma para falar com o estagiário que finalmente descobriu como resetar o Wi-Fi. Bom trabalho, garoto. Toma aqui um biscoito e não me amola. Mas se a gente analisar as imagens desse aperto de mão em câmera lenta, o nível de humilhação é de chorar de rir. O Trump segura a mão do Lula e dá aquela empurradinha sutil, aquele empurrãozinho mecânico de quem diz: Valeu, querido. Muito legal o seu país tropical. Agora volta lá pro seu canto que o adulto aqui precisa conversar sobre coisas sérias com o Macron. Beija. Ok? 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 É o empurrão definitivo do desdém absoluto. Dói na alma só de assistir ao replay. Mas o ápice do vexame, a cereja reluzente no bolo desse fracasso diplomático homérico, veio na entrevista coletiva oficial do Trump. Um jornalista gringo, querendo ver o circo pegar fogo, perguntou sobre o encontro com o Lula e sobre a questão das tarifas econômicas. O Trump simplesmente cagou para a parte econômica e ativou o modo sincerão sem filtro nenhum. Ele mandou um recado duro, seco e direto na jugular do governo brasileiro para o planeta inteiro ouvir. How was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah, it's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. País perigoso politicamente, senhoras e senhores. E não parou por aí. O Trump, demonstrando toda aquela delicadeza característica de um elefante enfurecido dentro de uma loja de cristais finos, resolveu chutar o balde de vez e mencionou o maior elefante na sala, que é a nossa velha mídia nacional finge diariamente que não está ali. Ele soltou no microfone mundial que ouviu dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior, que o garoto estava indo super bem nas pesquisas de opinião e que o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas, concluindo que as autoridades agem com bastante dureza por aqui. Ah, o Bolsonaro Júnior. É lógico que o Trump, na sua cabeça de idoso caótico, misturou o Flávio Bolsonaro, que está pontuando bem nas pesquisas, com o Eduardo Bolsonaro, que no dia anterior tinha sido condenado de forma completamente bizarra pelo STF a 4 anos de prisão por causa de umas declarações que ele deu lá nos Estados Unidos sobre o sistema eleitoral. Confundiu qual era o filho? Sim, confundiu total. Mas o mundo inteiro entendeu perfeitamente o recado central. O líder da maior potência econômica e militar do planeta Terra jogou no ventilador internacional que a perseguição política escancarada no Brasil virou uma completa bagunça autoritária. A crise institucional do Bananil e o totalitarismo de toga deixaram de ser uma teoria da conspiração da oposição e viraram pauta oficial de debate no G7. Diante desse cenário de terra arrasada, o que o nosso mandatário de 9 dedos faz? Uma reflexão madura de estadista? Tenta acalmar os ânimos internacionais? Não! Ele vestiu a carapuça com orgulho, fez biquinho de criança mimada e correu para uma coletiva de imprensa improvisada na embaixada para dar uma resposta absolutamente patética, digna de quinta série B.
Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Não se meta nas nossas eleições! Uau, que homem valente! Que rugido de leão banguela! Parece o Scrappy-Doo tentando morder o calcanhar de um Rottweiler gigante. Sem querer, no auge do seu desespero de bicho acuado, Stalinácio acabou entregando de bandeja o que ele tem mais medo na vida. Prestem muita atenção aqui, meus amigos. Quando o Lula grita de forma histérica, não se meta nas eleições do Brasil, ele não está nem aí para a soberania nacional. Ele está defendendo com unhas e dentes o monopólio absoluto da sua própria narrativa. O maior medo dele e do seu parceiro de aventuras jurídicas e inquéritos infinitos, o ministro Alexandre Glandi, é exatamente este. A fiscalização e os olhos do mundo inteiro voltados para as falcatruas, para a censura prévia e para a caça às bruxas judicial que eles estão planejando aprontar de forma livre e leve para as eleições desse ano. A partir do exato momento em que figuras internacionais de peso colossal começam a dizer em voz alta, com todas as letras, que a política no Brasil está perigosa e que adversários políticos estão sendo calados na marra, aquela cortina de fumaça vagabunda da tal defesa da democracia começa a se dissipar completamente no exterior. O truque de mágica deles não funciona mais lá fora. Para resumir essa ópera trágica de uma diplomacia de quinta categoria, a tão falada química entre Lula e Trump, aquele romance de ficção científica que a imprensa chapa branca tentou vender anos atrás como a salvação da lavoura, acabou de vez. Finita, morta, enterrada e com um cal jogado em cima. O Lula viajou para o G7 literalmente com a postura de um penetra de festa de subúrbio. Não levou nenhum acordo econômico na mala, tentou de tudo para mendigar uma foto abraçadinho com o Trump para parecer importante. E o que ele conseguiu de verdade? Tomou uma tremenda bronca pública na frente do planeta inteiro, virou chacota internacional instantânea e ainda teve que engolir a seco o Trump citando o filho do seu maior rival político no microfone principal do mundo. Humilhado, rejeitado, isolado e empurrado com desdém para fora da rodinha dos populares, o que restou para o nosso painho de 9 dedos? Improvisar a narrativa de sempre. Ele tentou se jogar na grande área para cavar um pênalti mandrake, fingindo para sua militância de zumbis que o Trump é uma ameaça externa imperialista que quer interferir nas eleições brasileiras. Mas a gente que tem mais de 2 neurônios funcionando sabe muito bem qual é a realidade nua e crua. A maior ameaça às eleições, a liberdade de expressão e a própria democracia brasileira não despacha no Salão Oval da Casa Branca em Washington. Ela despacha bem ali, na Praça dos Três Poderes em Brasília, assinando inquéritos sigilosos sem fim, tentando calar qualquer cidadão que se recuse a rezar pela cartilha do consórcio absolutista entre o desgoverno Lula e o STF. No final das contas, o G7 provou que a geopolítica virou um filme da Marvel de baixo orçamento. O Trump continua sendo o Thor que fica com a glória e os holofotes, enquanto o nosso Loki de 9 dedos volta para casa chorando, sem o trono e sem o martelo. Por favor, me ajuda. E se você também tem a nítida convicção de que o Brasil virou um país um pouco perigoso politicamente, deixa o seu like, se inscreve nesse canal que vive no fio da navalha da censura, ativa o sininho para o algoritmo do YouTube parar de boicotar os nossos vídeos e manda esse link no grupo da família para deixar o seu tio petista com azia. Eu sou o Luiz e a gente se vê no próximo bloco de Desespero Nacional. Fui! De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pepé na torcida pela seleção brasileira.